As últimas notícias e as entrevistas com os principais pré-candidatos do Amazonas você acompanha aqui no Central do Poder. O CDP Especial Eleições 2024 está no ar. E o programa de hoje começa destacando a mais nova pesquisa de intenção de votos à Prefeitura de Manaus, divulgada pelo Direto ao Ponto Pesquisas. Na sondagem estimulada, o atual prefeito da capital amazonense, Davi Almeida, do Avante, lidera com 24,5%. Em segundo lugar, vem o deputado federal Amon Mandel, do Cidadania, com 22,8% das intenções de voto. Em terceiro lugar, está o deputado estadual Roberto Cidade, do União Brasil, com 12,5%, seguido de perto pelo deputado federal Alberto Neto, do PL, com 12,2%. Em quinto, com 6,7%, está o ex-deputado federal Marcelo Ramos, recém-filiado ao Partido dos Trabalhadores e apoiado pelo presidente Lula. Já na pesquisa espontânea, quando o nome do pré-candidato não é citado pelo entrevistador, Davi Almeida seria o vencedor do primeiro turno da eleição deste ano, com 11,3% do eleitorado. Amon Mandel teria 8,5% das intenções de voto, enquanto Roberto Cidade estaria com 4,5%, seguido do deputado federal Alberto Neto com 3,1%. Marcelo Ramos vem em seguida com 1,2%. E no programa de hoje nós estamos recebendo o especialista em marketing político, Marcelo Vitorino. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Queria começar a nossa conversa perguntando qual é a importância de um profissional de marketing político para o sucesso de uma campanha eleitoral. É uma pergunta complexa, hein? Porque assim, tem gente que vence campanha na sorte. Acaba acontecendo, o adversário tropeça e ele vence. Eu já vi gente vencendo na ocasião. Ele fez uma boa coligação e nem precisou de marqueteiro. Tem outros que estão tão bem aprovados que só segue o que vem acontecendo. Eu vi casos assim como o prefeito Odelmo de Uberlândia, é um exemplo. 80% de aprovação, aí foi lá e se reelegeu. Agora, a realidade da maior parte dos candidatos não é bem assim. Hoje você tem um eleitor que ele exige mais de um candidato do que ele exigia antigamente. Então, você vai pegar uma época que o candidato precisava ter uma proposta boa, ou um jingle bacana, e ele entrava. Hoje não. É como se fosse... Lembra da época dos carros? Assim, você podia falar, não, esse carro aqui é seguro. Aí a pessoa ia lá e comprava. Hoje ele tem que ser seguro, rápido, econômico, ele tem que caber a família toda, ele precisa já ser híbrido. A mesma coisa na política. Principalmente agora com a questão das redes sociais mais que podem definir uma campanha, né? Como é que funcionava a comunicação política antigamente, antes das redes sociais? O político não falava com o eleitor. Quem falava com o eleitor era a mídia. Então tinha um filtro. Como é que funcionava? O político tinha um assessor de imprensa, geralmente. Esse assessor preparava uma pauta, tentava emplacar a pauta nos veículos, muitas vezes na base da relação pessoal. Poxa, eu estou aqui com um negócio bacana do deputado, do prefeito, vê se vocês podem cobrir. O veículo deslocava uma equipe para cobrir aquela pauta e isso chegava no cidadão. Com a rede social e com a internet como um todo, você não tem mais esse processo somente. Hoje, o candidato, o político, ele também é um veículo de comunicação. Então, agora, ele precisa fazer o mesmo trabalho que o veículo de mídia fazia. Então, alguém vai ter que produzir um roteiro para ele, vai ter que achar um testemunhal, vai ter que fazer uma foto bacana, vai ter que pôr luz, microfone, ou seja, você tem todo um trabalho de produção que antes os políticos não tinham. E nem isso pode ficar sob responsabilidade dele. Não tem como. Ele precisa se ocupar de outras coisas, né? Articulações. Assim, o político precisa trabalhar na área dele, né? Então cada um tem que fazer o seu papel. Então, quando um político ele começa a ganhar um pouco mais de espaço midiático, a demanda é maior. A internet, eu acho que ela ajudou e atrapalhou muita gente. Não é só ajudou não, né? Que expõe, né? A partir de então, você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, o seu balcão ali, em que vem pessoas. Antigamente não era assim.
Antigamente a pessoa, ela mandava carta, né, alguma coisa assim, de vez em quando aparecia alguém no gabinete do político. Hoje qualquer coisa ele vai lá e deixa um comentário, deixa 2, deixa 10 e vai para a rede social dele. Então, pelo lado ruim, expôs o político a ataques também, a fake news e tudo mais. Pelo lado positivo, quem tem um bom trabalho consegue ser melhor percebido, porque você tem mais espaço. Agora, para você mostrar do jeito certo, aí entra a necessidade de um profissional de comunicação que tem essa habilidade e é diferente corporativo de política. Você vender água é fácil. Você sabe o gosto que a água tem, você sabe para que serve, você sabe como é a água. E para vender um político? Aí você vai vender um projeto, você vai vender valores morais, você vai vender história de vida. Então é diferente de você vender um produto como você vende no corporativo. Vou vender celular, você vai só ver as diferenças que tem de um celular para o outro. Vai vender um político? Não, aí é diferente. Até porque o voto, ele não é racional. A justificativa do voto costuma ser racional, mas o voto é emocional, predominantemente. O eleitor, ele tem uma empatia com um determinado candidato, porque pensa igual, porque tem momento de vida igual, alguma coisa assim. E aí eu acho que como ele fica envergonhado de dizer que ele gosta de um político, ele fala, não, mas eu vou votar porque ele disse que ia fazer tal coisa. Mas a verdade é que ele, de fato, gosta. Se identificou. Ou não. Ele se identificou. Esse é o Perfeito. principal. E aí como é que você cria essa identificação? Você vai ter que ter uma técnica de comunicação política para fazer isso. Não porque você precisa fabricar um produto, que isso hoje também não existe mais, fabricar um candidato. Mas porque você vai lidar com um cidadão / eleitor que hoje está muito disperso. Você vê aí a quantidade de gente que está diagnosticada com TDAH e tudo mais. Isso não existia há 20 anos. Vocês reparem, não tinha. Mas também a criança hoje nasce com 10 telas no rosto. Então, o cérebro das pessoas está ficando dopado por esse negócio de internet. E aí, você não tem atenção nas coisas. Então, o político, para se comunicar com o eleitor hoje, ele tem um trabalho enorme. Antigamente, a pessoa sentava, abria o jornal dela, lia pacientemente no jornal. Lia até o que não gostava, porque ele comprou aquele jornal, lia até os classificados. É verdade. Hoje não. Está muito acelerado, as coisas Tudo são muito muito rápido. mais... Hoje eu falo que o eleitor é um eleitor Netflix. Ele só vê o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. E a gente que tem que falar de política tem que se inserir dentro de um contexto, Uma linguagem própria. dentro de uma linguagem, de acordo com o momento de vida do eleitor. É uma coisa assim, se você for pensar na complexidade, é uma coisa de doido. Porque você está na frente de uma televisão, você tem uma expectativa de conteúdo. O eleitor é o mesmo. Assim, não existe um eleitor diferente. O eleitor é o mesmo, só que ele na frente da televisão, ele tem vamos dizer assim, uma expectativa de consumo de conteúdo diferente de quando ele está na frente de um material impresso, diferente de quando ele está na frente de uma tela de celular. Ele é o mesmo em todos os momentos de vida, mas na televisão ele quer aquela linguagem mais formal, um pouquinho mais calma. Aí quando ele vai para a internet, se ele estiver no YouTube, ele quer algo aprofundado. Se ele estiver no Instagram, ele quer algo ligeiro. Se ele estiver no TikTok, ele quer algo engraçado. Ou seja, tem diferença até na plataforma. Então, apesar do eleitor ser o mesmo, e ele escuta rádio, ele lê jornal, ele assiste televisão, ele usa a internet. O que ele quer em cada momento de consumo é diferente. O que faz com que a gente tenha que trabalhar muito na política, porque o programa eleitoral, se eu pegar o programa eleitoral como ele é e jogar ele no Instagram, eu mato o programa. Porque ele foi feito para uma tela grande em que você estiver sentado, Tem pacientemente. tempo para assistir. Tá? Que o eleitor não está rolando o dedo, vendo vídeo de gatinho, correndo atrás da bola. Se eu não pegar, quando eu estou no digital, se eu não pegar o eleitor em 3, 4 segundos, acabou. Então o início é fundamental, né? Pois é. conteúdo. Então assim, olha... Identificar cada plataforma local aonde você vai inserir o conteúdo, né? Para poder
pegar, senão não tem como. É terrível, porque assim, olha as variáveis. Eu tenho o primeiro momento de vida do cidadão. Quando você está na frente de um celular, geralmente você está numa fila de alguma coisa, você está ali para se entreter ou para se relacionar. Você está ali, deixa eu ver o que tem, você está se entretendo ou vai se relacionando com as pessoas que você conhece, certo? Você está em fila, você está numa aula chata, você está num negócio que é para aquele momento. A tua cabeça não é de consumo de política. É muito difícil, não vou dizer que não exista, mas é muito difícil um ser humano acordar. Primeira coisa que ele pega é o celular e fala: nossa, que maravilha, deixa eu ver o que o meu deputado está fazendo hoje. Quais são as pautas dele? Eu não vou começar meu dia sem ver o que meu prefeito fez. Eu não posso dormir sem isso. Assim, é muito raro. Geralmente quem fica de olho são os adversários e os puxa-saco. São os dois tipos que fica toda hora de olho. O resto, a população, ela olha para a rede social e ela quer se entreter. Aí a gente tem que entrar com uma técnica para poder puxar a atenção. Quando ela está num Google, ela está digitando e pesquisando, aí já não é entretenimento. Geralmente ela quer um conteúdo aprofundado. Como inscrever meu filho na vaga de creche? Aí ela quer cair num vídeo ou num texto que explique. Ela não quer uma dancinha de vídeo de creche. Ela quer, de fato, conteúdo. Com né? credibilidade. Com credibilidade, bem feito, com calma. Né? Então, porque ela pesquisou por aquilo. Então você vê como... Eu só te dei 2 exemplos de como é muito diferente você fazer a comunicação. Então, momento de vida do eleitor, plataforma e depois os tipos de conteúdo. Para piorar, eu ainda tenho mais um elemento, que é o tempo. Sim, você falar a mesma coisa ao longo do tempo não quer dizer que vai dar certo. O tempo na comédia é o que faz o riso, não é? Então, estou numa pré-campanha. Adianta eu falar de proposta? Não, porque eu não criei empatia. Eu estou numa campanha. Então, assim, você tem o tempo das coisas. Não dá para você, numa relação que você acabou de começar, pedir voto. Uhum. É nesse sentido que eu quero seguir na próxima pergunta sobre pré-campanha. Né? A gente está num momento de pré-campanha e o que fazer nesse momento e quais são os principais equívocos ou erros que você tem encontrado aí na rede social? Mais uma pergunta longa. Porque o que acontece? O maior de todos os erros que eu percebo nas redes e na postura são os pré-candidatos agirem como candidatos. As pessoas, elas não estão fazendo conta ainda. Nós temos 7 semanas de período eleitoral, que é quando a atenção do eleitor começa de fato a se voltar para a política. Você fala da campanha. Da campanha. Campanha mesmo, não é campanha, né? Campanha. Então eu tenho 16 de agosto em diante até 6 de outubro. Vão dar 7 semanas. Quando é que o eleitor de fato começa a prestar atenção? Quando entra a propaganda televisiva. Rádio e televisão. Mas, Vitorino, isso é muito antigo. Não é. Rádio e televisão entra em todos os lares. Então, é diferente de internet. Internet, todo mundo tem acesso, mas nem todo mundo vê a mesma coisa. Tem gente que só usa para ver o WhatsApp. Tem gente que fica mais no TikTok. Então, a quantidade de plataformas ela é muito maior do que na televisão. Bom, a população começa a olhar para a política de verdade há um mês antes da eleição. Aí ela falou, vai ter campanha esse ano. Porque quando vai para a televisão, ela realmente se atina para aquilo. Até aquele momento, quem está prestando atenção em campanha? Quem é envolvido no meio. Então, quando um candidato começa a achar que agora é eleição, esse é o principal erro. Ele cansa o público. Ele cansa. Eu já começo a ver pré-candidatos falando, eu respondo muita dúvida no meu Instagram, né? Então, posso fazer um jingle agora da minha pré-campanha? Bom, poder pode. Só que nós temos 3 meses de pré-campanha agora. Então nós estamos entrando no meio de maio. A eleição é daqui 3 meses, ela começa o processo eleitoral. Então veja, você tem 3 meses, depois mais 1 mês e meio.
Qual que é a função de um jingle? É ser uma música chiclete que gruda na cabeça do eleitor, não é? Inclusive gravando um número. Gravando o número. Que agora não pode fazer. Que não pode ser feito agora. Se eu usar um jingle agora, ele vai perder o efeito ao longo desses 3 meses. A não ser que você enlouqueça a pessoa. Então, quando você mais precisar marcar, perdeu o efeito. Então, para que você vai fazer um jingle agora? Então, esse é uma das questões. A outra questão. Eu vejo muita gente já se antecipando e pedindo voto. E aí, eu acho bom até conversar direto com os pré-candidatos. Raramente, um voto que alguém lhe prometeu hoje vai durar 3 meses mais 7 semanas. A pessoa que está te prometendo voto hoje, ela vai ser abordada durante todo esse processo por mais 15 candidatos, se for de vereador, e pelo menos mais 4 ou 5 se for a prefeito. A chance dessa pessoa mudar o voto dela é muito grande. Então não adianta você pedir voto agora, porque esse voto não é, vamos dizer assim, cristalizado. O fato do eleitor falar que não, você pode contar comigo, muitas vezes ele só quer se livrar do candidato. Ele nem pensou nisso. Então, assim, a minha recomendação é que não peça voto. Use a pré-campanha para construir um relacionamento emocional, sabe? Para mostrar para o eleitor que a candidatura vai refletir futuramente a forma de pensar do eleitor. Use a pré-campanha para mostrar que conhece a realidade do eleitor, que você enxerga o eleitor. Porque o que o eleitor mais quer de um político é saber que o político saiba que ele existe. Esse é o principal. Quando o eleitor fala assim, poxa, eu não conheço fulano, mas ele sabe que eu existo, é uma grande chance dele votar na pessoa, não em quem pediu voto numa pré-campanha. Então, eu estou colocando isso porque eu vejo que é uma precipitação, né? Perfeito. Eu ia perguntar mais ou menos assim, chegando aqui em Manaus, como é que o senhor avalia esse cenário político atual, né? E até fazer um linkzinho em relação ao que você estava falando, a questão dos erros dos pré-candidatos, né? Principalmente da Prefeitura de Manaus. O que o senhor pode falar sobre isso? É até difícil para mim falar sobre a Prefeitura de Manaus por estar envolvido diretamente. E aí eu não posso ficar apontando erros dos meus adversários, não vai que eles corrijam, né? Vai que corrige, né? Não, pode dizer, né? É interessante que continue assim, né? Não, eu preferia que eles continuem. Para mim, eles têm que continuar do jeito que estão. Tá tudo certo. Do jeito que tá bom demais, né? O que eu acho, assim, Manaus tem uma característica que ela muda muito, vamos dizer assim, de postura. Quem que é o maior nome da política do Amazonas até? Eu considero que foi o amazonino, deve ter sido o maior ícone daqui. Pelo menos é um dos maiores. Gilberto. Mas amazonino eu acho que ele representava, né? Prolongou. Ele tinha um negócio que era engraçadíssimo, assim. Eu fui estudar porque eu achei muito curioso, né? E eu não sei se vocês sabem disso, mas ele andava com várias mudas de roupa para tomar banho na casa de eleitor. Porque como aqui é muito úmido, e aí ele ia lá e falou, não, a senhora se incomoda, eu posso tomar um banho aqui? E a pessoa ficava maravilhada, né? Eu sou o meu banheiro, né? Isso já queria Ele tinha 3, 4 mudas de roupa no carro, já para esse tipo de coisa. Aí você vê a inteligência política e emocional da Amazônia. Acho que ele era o precursor exatamente da ideia que você estava falando, dessa conexão entre o eleitor e o político. Ele, né? de fato, era muito próximo do cidadão. Não era uma coisa fabricada. Não era forçado. Não era. Então eu vejo hoje, por exemplo, esse eleitor do amazonino, ele está tentando buscar nos candidatos aquele que mais se aproxima. Aí nós temos vários candidatos postos. Então vou começar eu acho que pelo Roberto Cidade, né? Que eu vejo que está numa campanha bélica, bastante agressiva e tudo mais. Aí você tem o Amon, que é uma aposta, que é um jovem e com bastante cheiro de coisa nova. E você tem o Davi, que é um prefeito estabelecido. Então, se você olhar para esses 3 candidatos, do ponto de vista de um eleitor que era um eleitor do amazonino, qual dos 3 candidatos mais tem a ver com um amazonino da vida? Eu acredito que seja o Davi. O Davi me parece ser, entre os 3, a figura mais humana, né, mais próxima da realidade das pessoas, que conhece
a realidade realmente de cada bairro de Manaus e tudo E mais. que tem ali o seu reduto, ali o Morro da Liberdade muito bem consolidado, né? Sim, então é alguém que sai de uma situação e aí ele se torna político e acaba vencendo a eleição e tudo mais. A gestão, claro, como toda gestão, ela vai ser atacada. Isso é normal. Sim. Não existe dentro de um processo fabril um produto que saia perfeito do início ao fim. Se você comprar 10 Ferraris, vai ter uma que vai ter uma maçaneta torta. E é assim que funciona. Agora, o que você tem a gestão precisa mostrar sempre é: os problemas acontecem e a gente vai batalhando para que eles aconteçam menos. Isso é normal. Os adversários hoje, o que eu vejo é que eles estão usando a tática de guerrilha, né? De ir para cima, do confronto e de puxar para o lado. Eu esqueci, tem o Marcelo Ramos também, não é? Que vai representar a esquerda, vai ser o Marcelo Ramos. Aí você vai ter ainda um híbrido entre esquerda e direita, que é o Amon. Ora ele tá com um pezinho aqui, ora ali. Você tem o Roberto Cidade, que eu acredito que entre Roberto Cidade e Alberto Neto, só um dos dois vai sair candidato. A impressão que eu tenho é que vai ser o próprio Cidade. E você tem mais para a direita ainda o Davi. Então, eu acho que esses são... O espectro ideológico está nesse sentido. Então, quando você tem uma campanha de ataques, eu acho que isso vai acabar cansando o eleitor ao longo do tempo. Você acaba expondo mais a figura que você quer atacar do que a própria sua figura, trabalhando a sua imagem, né? Eu vejo que o Davi vem saindo muito bem, né? Ele vem se conectando com as pessoas e ele vem fugindo dessa história de responder ataque. Que é o que eu acho que realmente ele tem que fazer. Esse negócio de ataque é uma coisa da política ruim, não vou nem falar da velha política. Isso tem que acabar. Porque o eleitor acaba não discutindo pautas importantes para a cidade para ficar no debate de quem fez isso, quem fez aquilo. Isso é coisa de política pequena. Que era uma coisa que eu ia perguntar em relação a até onde seria prejudicial essa questão de políticas de ataque, sendo que a população ela quer ver mais propostas, mais ideias, digamos assim, para resolver problemas que acontecem na cidade? Você tem, aí eu vou te falar de tipos de eleição. Eu tenho eleições que são eleições mais ideológicas do que pragmáticas. Por exemplo, presidente da República é mais ideológico do que pragmático. Deputado federal, senador, por que é mais ideológico? Porque o eleitor, ele não tem contato direto com o trabalho do postulante. Dá para acompanhar mais de perto, né? Uhum. Prefeitura, o buraco na rua é de esquerda ou direita? Tem. Entendeu? A vida de quem vive na cidade, ela é menos ideológica e mais pragmática. Prova disso, quando foi feito um prefeito de Manaus apoiado por um governador daqui? 72, 74? Olha só. Ou seja, o governador do Amazonas, com todo o poder que ele tem, nós estamos falando de quase 50 anos. Isso já mostra, porque Manaus, as pessoas são independentes, ela não quer saber se o presidente é A, se o governador é B, ela quer saber do problema dela. Então, essa característica, eu acho que ela é muito, muito daqui. As pessoas estão mais interessadas em quem resolve o problema delas, independente do governador ou do presidente da República. Então, a eleição para a prefeitura aqui é muito mais pragmática. Claro, o eleitor ele acaba buscando no candidato quais são as opiniões que ele tem sobre a vida, o que ele tem de fé, mas isso para encontrar empatia, digamos assim. Então eu tenho 3 candidatos com qual eu tenho empatia. Qual deles tem proposta melhor para mim? Aí eu vou escolher entre esses 3. Não, eu tenho um candidato com quem eu tenho empatia e 3 que não tenho. Eu nem escuto os que eu não tenho. Então assim, a empatia é primeiro lugar. Depois da empatia é o que você vai fazer. E quando a pessoa propõe o que ela vai fazer, aí você tem a outra pergunta que vem. Mas o que você fez até hoje para me dar lastro do que você está falando que vai fazer? Porque, Propriedade. amigo, falar até papagaio fala. Perfeito.
Outra coisa é você, não, pera lá, o que eu fiz na minha vida? Cadê o ovo em pé que eu botei aqui? O que você construiu, né? Então assim, eu vejo a eleição aqui de um ponto de vista, é uma eleição muito dividida entre dois atores, né, entre o Davi e o Amon numa narrativa, o Davi já num processo de entrega. Então assim, tem aqui uma gestão para defender, um legado para mostrar. E o outro tem uma ideia do que poderia ser a cidade. E os demais candidatos vão brigar pelos seus nichos. Eles já estão se atacando, inclusive. Não estão só atacando o prefeito, estão atacando os demais. Isso é normal. Né? É normal dentro de uma ótica de política pequena. Vou deixar bem claro. Né? Porque eu não acho isso normal. Vocês me desculpem, eu tô nisso eu tô com 45, eu tô nisso há 26 anos já. Eu não acho normal você fazer uma campanha atacando o outro. Mas já foi pior. Já teve uma época que você só ganha quem bate. Teve uma época que você podia esperar, nas últimas semanas, um dossiê surgia, sempre né? acontece. Aí era não sei quem grávida de não sei quem, né? Era muito pior. Aí você vê, o Dória teve um problema para a eleição dele para governador de São Paulo, que saiu um vídeo em que ele estava com 3 meninas, tal, não sei o que lá. E aí se aquele vídeo era verdadeiro ou era falso, não dá para saber. Mas aquilo vitimizou o Dória. Foi terrível. Aquilo vitimizou o cara. Então, assim, a população também, ela está começando a ficar cansada desse negócio. E hoje, com essa história da inteligência artificial, ela já começa a não acreditar mais em nada. Para mim, o principal desafio de todos os candidatos será vencer o descrédito da população em cima da classe política. E da classe política como um todo. Porque hoje a população, ela, na maior parte das vezes, não se sente representada. E aí vem o voto de protesto. Vem voto de protesto, que acaba, às vezes, sendo catastrófico até. A gente está concluindo o nosso tempo aqui, que é curto, infelizmente. Já? Mas eu tenho 2 perguntas primordiais para te fazer. Eu falei pouco. A primeira é o seguinte: a gente tem recebido aqui várias figuras de renome na nossa política, como o Luiz Castro e o José Ricardo. Ambos já foram deputados federais, já têm uma vasta experiência na política, e eles estão vindo pré-candidatos a vereador, né? Então tem alguns medalhões aí que vão brigar por uma vaga na Câmara Municipal de Manaus. Como é que você enxerga essa disputa aí? Então, todo candidato precisa abandonar o que fez nas últimas eleições para entender a próxima. Não existem 2 eleições iguais. E os elementos de cada eleição mudam muito. Se os medalhões vierem para uma disputa fazendo o mesmo que faziam, a chance de derrota é muito grande. Porque você vai ter gente oxigenada, entendendo o momento do eleitor, entendendo como usar melhor a comunicação a seu favor. Esta é uma questão. Então, agora, se os candidatos entenderam que o mundo mudou, e hoje o que vale para o eleitor, a maior parte dos eleitores, é a transparência. É o candidato ser uma pessoa de verdade, não ficar fazendo tipo. Então, cai um pouco daquele negócio de foto super photoshopada, cabelinho que não pode ter tudo muito produzido, né? Isso cai. O eleitor está cansado desse negócio. Então, eu não tenho como opinar ainda melhor, porque eu não estou vendo como esses candidatos estão se portando. A questão é que aquela valsa que se dançava, hoje é um funk trap. É um negócio doido. E eles precisam entrar no ritmo, entendeu? O game é outro. O game é outro. A escala musical é a mesma, mas a forma com que você coloca uma nota atrás da outra, o jeito que você vai fazer a melodia, muda. Tá. Então é o seguinte, como você estava falando, essa questão que os candidatos eles precisam ter essa noção, digamos assim, porque uma política, digamos assim, uma eleição é diferente da outra. Eu estava vendo aqui que o senhor tem um curso de imersão, né, disponível para quem quer desenvolver essa área de marketing político, né? Fala um pouco para a gente sobre isso.
Falo. É assim, quando eu comecei na política, no marketing político propriamente dito, o marketing eu comecei em 2008, na política eu já estava bem mais jovem, que eu migrei da política para o marketing político. Não tinha escola estabelecida, não tinham cursos que preparavam profissionais, vamos dizer assim, no seu nível de excelência para atuar no mercado. Então eu comecei a ter que treinar minhas equipes. Toda vez que eu ia para uma eleição, eu tinha que contratar gente corporativa e treinar a equipe. Então eu ia lá, contratava, pagava e treinava. Aí eu falei, esse negócio aqui tá errado. Não, isso daqui não tá certo. Mas por que não tem gente pronta? Porque o mercado de comunicação política era diferente. Ele era muito baseado em eleitoral. Ele não tinha pré-campanha. Então, os candidatos chegavam na boca do gol e contratavam uma equipe. E isso não gerava profissionais habilitados no volume que tem hoje. Hoje, a demanda por profissional é gigantesca. Um redator político hoje é ouro. Um editor de vídeo. Então, a gente começou a ver que tinha que... Cara, vamos ter que profissionalizar essa área. Então, montei a primeira plataforma de curso online para marketing político, que é o Guia do Marketing Político. Tá lá. Montei um MBA. Tá terminando a segunda turma de pós-graduação de comunicação e marketing político. Tá no IDP. Montei o Imersão Eleições, que é um curso de 4 dias. Ele é um intensivão. Presencial e online. Presencial em Brasília, dia 13, 14, 15, 16 de junho. Agora, por que eu coloco ali perto de junho? Porque você ainda tem julho e agosto. Você tem 2 meses para começar o processo eleitoral. Então você aprende o que você vai fazer nas 7 semanas nesses 4 dias. Então eu juntei todo o conteúdo para 7 semanas em 4 dias. E lá a gente explica estratégia, planejamento, mobilização, impulsionamento de conteúdo. E não é sobre, eu sempre falo isso. A gente não faz curso para falar sobre, a gente faz para falar como. O objetivo do Imersão e das outras coisas que nós fazemos é de fato ensinar alunos a trabalhar no mercado. Porque eu também preciso desses alunos. Sim, eu preciso contratar gente qualificada. Né? Sim, a maior parte, inclusive, parte das pessoas que estão na equipe de adversários meus aqui em Manaus foram formadas por mim. Mas o pulo do gato não tem. Né? Não, aí assim, você não tem, eleição não tem receita de bolo, mas tem metodologia. Perfeito. Método você pode seguir, receita não. Então assim, receita coloque 300 gramas disso, 200 daquilo, bata 15 minutos. Isso é receita. Metodologia é você saber fazer as perguntas certas para você chegar onde você quer. É diferente. E aí não é uma questão de seguir exatamente igual. Você tem que adaptar. Então, o Imersão é para esse tipo de gente. É para quem vai participar de campanha eleitoral de alto nível, que vai ter uma disputa, realmente, ou seja, não é um curso para vereador. Ele é um curso para quem vai para uma campanha e vai enfrentar um desafio diferente. Aí você faz esses 4 dias. A última edição, que foi de pré-campanha, foi no ano passado. Foram 264 profissionais do Brasil todo, presencialmente. E mais 500 profissionais online. Algumas das pessoas que trabalham para mim hoje saíram dele. Saíram de imersão pré-campanha. Alguns saíram do MBA. Eu estou sempre de olho nos alunos para contratar. E vou lhe dizer, eu não consigo contratar a maioria, porque depois que eles saem de um curso comigo, o mercado contrata. Eles têm essa... hoje você fala com um deputado, e aí ele fala, não, fiz curso com o Vitorino. O deputado me liga para saber, fala, fulano fez mesmo? Fez. Ele contrata. Então eu não consigo contratar meus alunos, a maior parte deles. Isso é bom, né? Você vê, aqui, aí tá lá, o Amon tem gente que estudou comigo, o Cidade provavelmente tem. Rapaz, é difícil esse negócio. Você está em Manaus, você tem seus compromissos aqui, você vai tocar uma das campanhas. A ideia é que eu acompanhe a campanha do Davi. Então, agora, campanha é um negócio de doido, né? Tudo está caminhando para isso, mas por hora, Davi, ele não é nem pré-candidato, ele vai começar a ser pré-candidato ainda. Tá muito cedo para a gente falar esse tipo de coisa. Tá, quem não lançou ainda a pré-candidatura, qual é o momento mais adequado para se fazer agora?
Olha, se fosse por mim, eu não lançaria pré-candidatura. Porque o que você ganha? São raros os casos que valem a pena lançar pré-candidatura. Quando é um caso de prefeito, como aqui, lançar ali no final de maio, tá ótimo, tá maravilhoso. Porque quanto mais cedo um candidato lança sua pré-candidatura, mais cedo a população olha para ele com descrédito. Ele se torna alvo também dos adversários, né? Eu brinco que assim, candidato a vereador que se lança pré-candidato, ele só consegue uma coisa: gente para lhe pedir dinheiro. Assédio mais cedo, né? É só isso. E aí vai lá e fala, não, para te apoiar eu preciso de tanto. Então não faz sentido. Ah, não, mas se eu não pegar esse apoiador agora, ele já vai ser de outro. Não vai. Quem vem por dinheiro, vai por dinheiro. Essa é uma máxima. É verdade. Não tem nenhuma chance de você trazer o Imersão presencial para Manaus? Impossível. Por quê? Por causa da logística. O Imersão, ele é muito pesado. Eu não faço, assim, um dia eu até posso abrir números. O Imersão não me dá lucro. Eu faço um evento desse porte para mesmo formar mercado. Então, assim, painel de LED gigante e espaço confortável para as pessoas. Não é gente sentada na cadeirinha com um negócio na mão, não. Uma bancada grande, 2 pessoas por bancada só, espaço, coquetel e tudo isso é muito difícil de você organizar. Então, a gente já tem um lugar em Brasília que comporta isso, bem confortável. Tanto é que eu não aumento o número de presentes. É fixo. É já. fixo. 264 lugares é o máximo que vai ter. E todo ano esgota e as pessoas ficam me alugando para botar mais gente. Só que se eu boto mais gente, aí já tem que sentar longe do palco, ou tem que sentar 3 pessoas numa bancada. Então eu prefiro manter a qualidade para ser uma experiência boa para o aluno. Ele começa às 14 horas e termina às 20 durante 4 dias. E assim, piscou, perdeu. É muito conteúdo. Então o cara tem que estar confortável, bem. Por isso que na última edição a gente teve os 26 estados mais o DF representados lá. A maior turma foi a do Maranhão, acho que foram 8 do Maranhão. Mas tinha de todo lugar do país. Perfeito. Então você que está nos assistindo agora e quer participar do Imersão, ou presencial ou online, como é que pode fazer, Vitor? Corre, entra, vou até falar para cá, entra no site imersãoeleições.com.br, corre, porque as vagas presenciais, elas voam. Então assim, a gente está um mês do evento, tem mais de metade do evento vendido. E aí chega nas próximas 2 semanas, acaba a vaga. Eu já estou acostumado com isso. Isso é normal. Agora, se for online, tudo bem, você até tem um pouco mais de tempo. No presencial, sem chance. Quero te agradecer a visita aqui aos nossos estúdios, a sua presença, a sua generosidade, nos dar uma aula aqui sobre pré-campanha, sobre marketing. Convidando, eu venho. Perfeito. Queria te pedir para deixar aí uma mensagem para todo mundo que está te acompanhando nas redes sociais, enfim, te acompanha, os profissionais e também aqueles políticos de primeira viagem. Queria que você deixasse uma mensagem para eles especificamente. Sem problema nenhum. Para quem vai trabalhar ou vai se colocar como candidato nessa próxima eleição, a principal coisa é focar naquilo que realmente vai fazer diferença. Num processo eleitoral, muita coisa chama a atenção, muitas ideias surgem do nada e você fica sem saber para onde você vai. Então, o principal problema que eu vejo, tanto para profissional quanto para candidato, é a falta do foco. Para você ter foco, você tem que ter planejamento. Não adianta você tentar descobrir o que você vai fazer na campanha no dia a dia. Então, o período de 7 semanas, ele é um período que ele passa... Sim, você piscou o olho e acabou. Então você tem que aproveitar muito bem a pré-campanha. O profissional na pré-campanha deve estudar mais comunicação política, deve estudar o uso da tecnologia, deve estudar também política, porque o profissional precisa dominar a política. Não é só uma questão de dominar marketing. Precisa entender como é a política, entender como é que a relação humana funciona, como é que o voto se estabelece. Já o candidato também precisa se colocar de uma forma mais adequada com o momento que está acontecendo o jogo eleitoral. Na pré-campanha, buscar mais empatia e na campanha se posicionar já de uma forma mais, vamos dizer assim, resolutiva. De qualquer maneira, aos dois cabe.
entendimento de cenário, planejamento e depois uma operação sem ruído. Ou seja, vai chegar um monte de gente que vai ter uma ideia genial para vencer a eleição. Se você não for em tal lugar, você vai perder. Se você não fizer isso, você vai vencer. E você precisa manter um foco. É a única coisa que pode garantir uma chance real de vitória. Assim, eu já passo de 20 anos já nesse negócio de eleição. E esse é o maior problema, tanto para profissional quanto para candidato. Perfeito. Esse foi o CDP Especial Eleições 2024 de hoje. Fique ligado nas outras entrevistas que nós fizemos. Recebemos aqui pré-candidatos a vereador e a prefeito também. E nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Até lá.